Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, enfim, novidades maravilhosas finalmente acontecendo no São Paulo para essa semana tão decisiva desse jogo contra a LDU que nós precisamos que aconteça, precisamos da classificação. Mas eu, Tidico, trago tudo, atualizo vocês de tudo nesse vídeo, recheado de informações e de notícias sobre tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Antes da gente começar, quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá mó moral. E galera, recadinho que vocês adoram, né? Esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fãs. Você quer ter acesso, né, à grade dos canais abertos e fechados, né? As transmissões dos jogos, São Paulo LDU, as transmissões dos jogos nacionais e internacionais, lançamentos de filmes e séries do streamings, na TV Fãs você tem tudo isso aí. É só ir nesse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado. Vai pro mesmo lugar, você já entra em contato com o pessoal para já conseguir o seu teste. Custo-benefício simplesmente fantástico e você pode ter no smartphone, né, no celular, tablet, notebook, aonde você quiser, na televisão não precisa nem falar, né? Você tem acesso aí à TV Fãs. É só ir nesse link do QR Code ou no link do primeiro comentário fixado que o direcionamento é o mesmo. Você já entra em contato com eles aí e já consegue o teste de você. Pode ir que é muito bacana, custo-benefício espetacular. Valeu, TV Fãs! Galera, estamos resolvidos com o goleiro, né? O Yang é... Do que nós vamos chamar aqui? Do que nós vamos falar aqui? É muita personalidade? Nós vamos falar em termos de personalidade do Yang? Tem. Ele é uma personalidade muito forte e muito confiante. Acontece que o Yang teve uma estreia ruim contra o Sport, né, em que ele deixou a desejar, entregou um gol e não se intimidou em nenhum momento e fez uma partida muito interessante contra o Santos, mostrando, além da personalidade dele, ele sai driblando, né, ele não tá nem aí, ele não importa, ele não tem nervosismo, né, ele é o... tipo o Palmer do Chelsea, né? Gelado. Não importa. Ele sai driblando mesmo os atacantes. Errou contra o Sport do primeiro jogo e contra o Santos. Ele sai driblando. Ele arrisca as jogadas, então ele confia muito no seu potencial. E agora, galera, falando do Yang debaixo da trave, uma performance assim impressionante. Primeiras impressões, vou colocar como primeiras, ainda estamos conhecendo. Até acho que o quinto jogo do Yang vão ser primeiras impressões, né? Então, primeiras impressões do Yang, simplesmente impressionante. Primeiras impressões, ficou esquisito, né? Mas impressionante o desempenho dele como goleiro. Algumas bolas ali dificílimas que ele defendeu com facilidade. Eu simplesmente adorei. Não dá pra falar de Yang titular hoje em dia por conta do Rafael, que pra mim é um baita de um goleiro. Pega demais, né, pelo São Paulo e tem feito grandes defesas, tem se mostrado importante. Nós estamos em setembro, nesse ano aqui, nessa temporada. Rafael jogou demais, salvou o São Paulo em vários jogos. Um goleiro assim excelente. Só que o Yang, pela idade, eu acho que nos dá uma, não sei, um quesinho, né? Acho que nos dá uma expectativa muito grande, porque ele é muito novo e aparentemente terá muita qualidade. Então acho que agora, finalmente, nós estamos bem servidos com goleiro, né? Não precisava passar o que passou na Copa do Brasil com o Jandrei, né? Contra o Atlético Paranaense. Que coisa, né? Mas enfim, o São Paulo arrumou. Temos o Rafael, hoje nosso titular, que joga demais, goleiro que nós temos muita confiança, e o Yang ganhando espaço, e além disso, independente do espaço, é a vez do Yang pra jogar, é o goleiro da vez, né, dos novos, assim, vamos colocar assim, tem mostrado uma qualidade no gol, além da qualidade, uma segurança gigantesca. E ele fez umas defesas que a gente vê muitos goleiros já não tão novos se atrapalhando ou se matando para pegar. Ele fez algumas defesas contra o Santos, calmas, defesas ali que não eram tão fáceis. Não teve nenhuma defesa espetacular, mas defesas que não eram tão fáceis, ele fez ali de forma muito tranquila. Então eu tô particularmente muito feliz com essas primeiras impressões do Yang e acho que ele tem muito potencial, além de muita personalidade. O que vocês acham? Concordam ou não concordam? Estão animados ou não estão? Acho que finalmente, né, não temos que olhar mais pra cara do Jandrei. E aquela partida, o que mais me incomoda é que aquela partida contra o Atlético Paranaense não foi surpreendente, né? Não nos surpreende o Jandrei falhar, entregar jogos, fazer atuações, partidas ridículas. É isso que incomoda
incomoda. A gente não ficou surpreso. Com o Volpi, a gente gostava, eu particularmente gostava dele no começo, depois foi uma surpresa. Depois que eu vi que ele era um goleiro horroroso, aí me surpreendeu. O Jandrei não surpreendeu. Aquilo que aconteceu contra o Atlético Paranaense, a gente já sabia que nós estávamos sujeitos em relação a isso com o Jandrei. Então é inadmissível, né? Inadmissível. Pelo menos agora já dispensaram, já nos livramos do Jandrei e temos Rafael e Yang aí muito promissor. Eu tô muito feliz, tô com bastante otimismo em relação ao desempenho, em relação à carreira do Yang daqui pra frente. Toma uma água, galera. Bom, gente, novidade em relação ao Lucas. Didico, qual que é a história do Lucas? Eu vou falar pra vocês, clinicamente falando, tá? Vou falar pra vocês o estado clínico, mas eu vou fazer uma atualização aqui pra vocês antes de continuar com todas as notícias. Prestem bem atenção. Em relação ao Lucas. Olhem isso aqui, ó. Eu vou ler pra vocês, é um segundo, porque aí nós temos exatamente o que foi falado em relação ao Lucas. Lucas deu sequência à sua evolução, Lucas está evoluindo, após a artroscopia no joelho direito e trabalhou com a preparação física. Isso é divulgação do São Paulo. Então ele tá trabalhando com a preparação física. Te digo o que isso significa. Galera, é o seguinte, o Lucas, ele não é certeza, mas também não está cravado de que ele não vai jogar contra a LDU. O que nós estamos vendo, o que está acontecendo é uma grande possibilidade, uma grande probabilidade do nosso queridíssimo, né, do nosso craque, nosso melhor jogador Lucas Moura, jogar contra a LDU. O que nós vemos é uma corrida insana do Lucas na questão da recuperação e da preparação física dele. Fica muito aquela questão, né? Se o São Paulo não precisasse tanto, muito provavelmente nem cogitariam o Lucas para essa partida. Como o primeiro resultado contra a LDU foi muito ruim, agora nós precisamos do Lucas. Ficam todas essas questões em cima além da prioridade, da necessidade de ter o Lucas Moura para esse jogo contra a LDU. Então, é muito daquela coisa. Não era nunca para nós cogitarmos, né, em um ambiente normal, de um jogo normal, né? Não era nunca para nós cogitarmos a escalação, a disponibilidade do Lucas Moura para esse jogo contra a LDU. Mas como a gente vê que o resultado foi muito ruim, o Lucas é um ídolo nosso, quer colaborar, quer fazer de tudo para poder ajudar o São Paulo, muito que tem uma grande chance, uma grande probabilidade do Lucas jogar contra a LDU. É mais ou menos assim, eu posso jogar 10 minutos, então eu vou jogar 10 minutos. Eu posso jogar 15, vou jogar 15. Eu posso jogar 20, vou jogar 20. Ele vai jogar o que der. Ele tá querendo jogar o que der pra ajudar o São Paulo contra a LDU, que a gente sabe que é a final, né? Até aqui o jogo mais importante da temporada. O São Paulo já caiu na Copa do Brasil. O brasileiro, o São Paulo não tem mais pra onde ir, né, a não ser cobrir a tabela de uma forma competente e tentar uma Libertadores, caso o pior aconteça na própria Libertadores, né? Então, o Lucas, neste momento, ele corre demais. O Lucas, ele tá fazendo quase que o impossível para estar fisicamente disponível pro Crespo, para poder ajudar. Ele quer ajudar. O Lucas está disposto sempre a ajudar o São Paulo nesse jogo contra a LDU, que infelizmente foi um placar muito ruim no primeiro jogo. Galera, novidade espetacular envolvendo o Oscar. Esse aqui já dá pra... É difícil, mas quase que 100% já dá pra cravar o Oscar contra a LDU. O que é fantástico, o que é sensacional, já podemos comemorar demais, né? É um craque voltando. Acontece que o Oscar já fez alguns treinos, já se chegar e nós olharmos... se vocês perguntarem pra mim, qual que é o status do Oscar? O status é que o Oscar tá treinando normalmente, igual os outros jogadores. Igual os jogadores que estão jogando. O Oscar, ele já treina, já fez acho que 2, 3 treinos já normais com o time de São Paulo. Ou seja, o Oscar treina normal. Então, muito provavelmente, o Oscar vai jogar contra a LDU. Muito provavelmente, o Oscar estará disponível contra a LDU e eu espero que comece jogando. Independente do ritmo, o Oscar precisa jogar. Nós vimos contra o Santos um time do São Paulo que a gente...
Tem ali problemas na tática do Crespo, mas a gente contesta muito o ímpeto de alguns jogadores, né? A vontade de alguns jogadores, principalmente do Sr. Wendel, né, Sr. Wendel? Mas a questão técnica também, né? Vimos um rendimento muito ruim, um desempenho muito ruim do Luciano, né? O Dineno fisicamente não dá. Ferreirinha se lesionou, então não estava tão bem tecnicamente, fisicamente não conseguiu. Então, o Rodriguinho tem evoluído, mas até que ponto nós podemos contar com o Rodriguinho? Eu acho que o jogo contra o Santos nos deu uma impressão muito ruim. Tudo bem, foi um jogo que o São Paulo chegou pra não jogar, mais ou menos assim, dá pra falar isso? Chegou pra... Foi aquilo ali mesmo, o jogo contra o Santos? Dá pra gente encarar isso, mas independente de tudo isso, o Oscar, nós não podemos esquecer que ele é um jogador muito diferenciado, ele é um craque de nível Europa, ele é um craque que chegou pra fazer toda essa diferença no São Paulo. E o Oscar, mesmo nessa volta dele, ele já fez alguns bons jogos pro São Paulo. É que era um ambiente muito desfavorável pra ele jogar, aonde ele já foi colocado pra volante. Eu sei que tem muitos torcedores e eu respeito muito, cada um tem a opinião que quiser e vão deixando nos comentários quem quiser, é claro, é óbvio. Muitos vão me falar, Didi, que o Oscar não tá jogando, não sei o que, chegou, ganha muito e tal. Ele fez algumas partidas interessantes, mas nós não podemos, eu sei que tem esse comentário, mas nós não podemos esquecer também que o cara foi colocado de volante. Isso não conta? É muito difícil você jogar fora de posição assim. Você ficar petecando de posição em posição quando o técnico nem sabe sua função, nem sabe o que você faz, né? Que era o caso da antiga comissão técnica. Os caras que jogou dois jogos com o Crespo, aí ele já se lesionou. Então não teve tempo. Então o Oscar, ele é o cara para tirar toda essa impressão que nós tivemos em relação ao jogo do Santos, em que o São Paulo pecou na atitude, no ímpeto e também, de uma certa forma, na técnica. O Oscar, ele é o cara para limpar a barra do São Paulo, tecnicamente falando. Você faz ali Marcos Antônio Bobadilha com o Oscar, pra mim, dá uma encaixada impressionante. Aí eu imagino que vai ser o quê? Luciano e Rigoni? Vamos pensar assim? Eu acho, né? Talvez seja esse o ataque, né, do São Paulo. Vamos pensar em Marcos Antônio, Bobadilha, Oscar, Luciano e Rigoni. Eu gosto demais. Eu acho que vai melhorar muito a ligação, a transição de meio pro campo, de meio de campo pro ataque, coisa que faltou muito, principalmente no primeiro jogo contra a LDU. Pra mim não funcionou aquilo que o Crespo fez, por mais qualificados que sejam, Marcos Antônio, Bobadilha e Pablo Maia, adoro os três, não funcionou. Precisava de um meio-campista com características de avanço. Fica claro que o Marcos Antônio não pode jogar de meio atacante. Isso é uma discussão minha com o Juba, inclusive. Fica claro que o Marcos Antônio não pode jogar de meio atacante. Pode ver, quando o Rodriguinho tá em campo, mesmo sem destaque, mesmo meio apagado, o Marcos Antônio começa a sobressair. Por quê? Porque o Rodriguinho chama mais a atenção dos volantes, dá mais espaço pro Marcos Antônio chegar como um segundo volante, como um meio-campista auxiliando o ataque. Então ficou claro isso. E com o Oscar, pra mim, pode melhorar demais. O Oscar, pra mim, é um craque que ainda tem muito a retornar pro São Paulo em questão de futebol mesmo. Pra mim é um craque. Eu vejo um Oscar também em uma proporção parecida com a do Lucas na questão de ajudar o São Paulo, de saber a sua importância no elenco, nos principais jogos, no momento em que ele precisa aparecer. Então eu acho que ainda nós temos muitas coisas boas para acontecer em volta do Oscar e eu tenho muita esperança em relação a isso. E aí, galera, nós temos um outro reforço que é o Hugo voltando, meio-campista, né? Excelente, destaque na base, muito promissor, muito bom de bola. Gente, desculpa, é que tá difícil. É um segundo. Desculpa, gente. Hugo voltando, daqui a pouco estará disponível para o Crespo também, meio-campista muito promissor, que o Crespo já iria trabalhar, né? O Zubeldia que gostava dele e o Crespo já ia trabalhar com ele também. Para o Zubeldia gostar de alguém da base, o cara tem que ser quase que um Pelé na posição, né? Então, a gente sabe de todo o potencial do Hugo, infelizmente se lesionou, mas já está se recuperando. E aí, com o Crespo não tem essa, né? O Crespo não tem essa de idade, ele coloca quem está melhor para jogar. Ele já falou isso. E o Hugo, ele é um jogador pronto para jogar no profissional. Pode enriquecer, elitizar demais, né? Elitizar demais o meio de campo do São Paulo, junto com o Luiz Gustavo, que tá voltando. Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio, Alisson hoje merece ser banco, não tá jogando nada.
não é nem sombra daquele Alisson que nós estamos acostumados, né? Então, é muito importante porque aumentar a competitividade de uma forma saudável é sempre muito boa. Então, daqui a pouco nós já poderemos ter, né? Nós já teremos o Hugo, meio-campista muito promissor, que a gente sabe que joga muito em uma situação parecida com a do Rian Francisco, né? Que, te digo, como assim parecida com a do Rian? Que o Crespo já queria usar. O Crespo, ele queria usar o Rian sem todo esse contexto. Não é por causa da idade, não é por causa de, é da base, é promissor, estão falando... O Crespo, ele não queria usar o Rian por nada disso. O Crespo, ele só queria usar o Rian porque ele vê futebol no Rian. O Crespo, ele sabe do potencial do Rian Francisco, assim como ele sabe do potencial do Hugo. Então é um cara que pode, muito provavelmente, reforçará o São Paulo agora e jogará agora com o São Paulo. E galera, São Paulo acabou de assinar, né? Fez a compra aí, acho que... Eu não vou falar de valores, né? Mas não tão altos. Mas é um outro meio-campista, né? Um meio-campo mesmo. Matheus Ferreira já estava no São Paulo, teve passagens pelo Vasco, é da base. Só que ele tem 19 anos, né? Então jogadores assim, esse também é muito promissor. É um jogador que agrada bastante. Acabou de assinar com o São Paulo, Matheus Ferreira. É meio-campista e já tem 19 anos. Por mais que ele chegue pro sub-20, não tem mais essa no São Paulo. Pelas lesões, pelos desfalques, por tudo que tá acontecendo, pela quantidade de jovens, né, que o Crespo acaba levando pros jogos, né, de forma... sendo o que ele tem pra fazer ali, Matheus Ferreira, ele pode ser um reforço agora pro time profissional, né, pro time principal do São Paulo, uma vez que já tem uma idade avançada. Crespo já falou, né, de novo, né, isso é muito legal, isso é muito bom no Crespo. Não existe, pra mim não tem jogador de 17, 18, 19, 25, 26, 30. Ele falou, pra mim jogador de futebol é jogador de futebol. Então, o Crespo, ele está olhando todo mundo, ele sabe quem é bom, quem é ruim, quem tem a possibilidade, a probabilidade de chegar e já jogar ou não. E esse Matheus Ferreira é um meio-campista muito promissor, né? Que o São Paulo já tinha demonstrado muito interesse em contratá-lo, né? Já estava nas nossas equipes de base e o São Paulo assina com ele de forma oficial. E, além disso, ele é um cara que pode jogar agora, né? O Crespo, a gente sabe, jogou com o Negrutti de zagueiro ali, né? Tentou uma coisa diferente, mas o Crespo, ele usa. Ele não quer colocar ninguém em uma situação desfavorável. Ele usa mesmo. Então, esse Matheus Ferreira entrando amanhã ou depois pode aumentar a competitividade pro Marcos Antônio, pro Boadilha, pro Luiz Gustavo, pro Hugo, pra quem tiver lá, pro Pablo Maia, pra quem tiver lá, pro próprio Alisson, que não tá jogando bem, pode aumentar a competitividade porque é um garoto já com uma idade muito boa, né? Já não tem 17, mas já tem 19. 17 ainda pode estar meio inexperiente. Com 19 já é outra coisa. 2, 3 anos nessa idade fazem muita diferença, principalmente pro Crespo, que tá olhando o físico, a idade, o desempenho dos jogadores e já olhando se pode colocar ou não. Então o Matheus Ferreira é um cara que pode já entrar amanhã ou depois, não se espantem em relação a isso, mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês em tempo real. É isso aí, galera, acho que foi tudo, né? O vídeo hoje foi esse, vão deixando nos comentários aí, quem quiser deixar alguma coisa, a opinião de vocês, quem quiser deixar nos comentários, né? O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.